meus amigos, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de capacitores, voltando então à física que está relacionada com eletrodinâmica e eletrostática também, mais eletrostática. Falei no finalzinho da aula passada que capacitor é um dispositivo elétrico que vai ter a função de armazenar energia elétrica. Te mostrei qual era o símbolo do capacitor, que é parecido com o símbolo de uma fonte de tensão, só que em vez de um polo positivo e outro negativo, um maior e outro menor, os dois terão o mesmo tamanho. Mas, quando nós conectarmos um capacitor em uma bateria, em uma fonte de tensão, a placa conectada ao polo positivo, positivamente carregada ficará. E a placa conectada ao polo negativo, negativamente carregada ficará. E como os opostos se atraem, mesmo que eu desconecte a fonte de tensão, as cargas por atração eletrostática permanecerão no capacitor. Então o capacitor ele vai armazenar energia elétrica justamente em função da atração eletrostática entre as cargas. Então podemos dizer que a energia está armazenada no campo elétrico que se forma entre as placas do capacitor. Nem todo capacitor é feito de placas planas, mas primeiramente eu quero te mostrar esse capacitor. O capacitor de placas planas, que tem esse nome por ser constituído de duas placas planas. Agora cuidado, meus amigos, entre as placas planas a gente coloca um material isolante, elas não se encostam. Elas não podem se encostar, senão não teria como as cargas ficarem presas ali, né? Se houvesse um condutor entre as placas, os elétrons atravessariam esse condutor, se encontrando com as cargas positivas, com os prótons, e se neutralizando. Então, uma das coisas importantes é que tu conheça a constituição física de um capacitor. No caso de ser um capacitor de placas planas, ele é feito de duas placas condutoras planas, próximas uma da outra, uma distância d, as separa, e entre essas placas a gente bota um material isolante, que vai ganhar o nome de dieletro ou dielétrico. Pode acontecer esse nome também, dielétrico. Eu quero te mostrar como é que se determina a capacitância de um capacitor de placas planas. Primeiro, nós vamos definir uma grandeza física nova. Definição. Vamos definir a grandeza chamada capacitância, ou também capacidade. Capacitância, pessoal, nada mais é que a razão entre a quantidade de carga que eu armazeno nas placas do capacitor, dividido pela tensão elétrica U aplicada nas placas para carregá-lo. Então esta é a definição de capacitância. Quantidade de carga armazenada e tensão. DDT, vou dar uma dica. O capacitor, tu disse? O desenho do capacitor? Não, a ideia é a seguinte, ó. Eu primeiro faria duas retinhas paralelas, uma embaixo da outra, né? E conectaria ela com verticais, para dar a noção de que a placa está em profundidade, certo? Aí botei aqui o conector que eu estava alimentando essa placa. Na hora que eu fazer a placa paralela, eu só começo ela, não preciso terminar, tá vendo? Ó, se eu não continuar, eu vou dar a noção de profundidade, tá vendo? Ó, eu vou lá e não continuo ela. E aí ali eu rabisquei para mostrar que tinha algum material condutor. Na hora de tirar esse fiozinho, eu não vou tirar ele do centro, eu vou tirar daqui como se estivesse saindo de trás da plaquinha, certo? Mas não se preocupe com isso não. Use o símbolo, use também o símbolo se for o caso, para representá-lo, né? A gente pode usar a simbologia clássica, sem precisar da perspectiva. Eu fiz, por exemplo. Capacitância. Definimos uma grandeza física nova. Vamos fazer rapidamente a análise dimensional. Quantidade de carga era Coulomb. Tensão elétrica é volts. E aí nós vamos chamar coulombs por volts de Faraday, ou Farad. Então aqui era Coulomb. Aqui nós temos volts. E aqui então Faraday.
unidade pode também ser chamada de farad, em homenagem ao Faraday. Na verdade, pessoal, nessa parte da matéria, um Faraday não vai existir, é uma capacitância enorme. Capacitores industriais gigantescos podem ter um Faraday, capacitância ou capacidade. Portanto, o comum aqui vai ser trabalhar com micro Faraday, nano Faraday ou até pico Faraday. O micro é 10 na menos 6, né, mais comum. O nano, 10 na menos 9, já é pouco comum. E o pico, bem raro, 10 na menos 12. Mas em se tratando de capacitores, vai aparecer esses prefixos aí. Micro, nano e pico. É o nome da letrinha do prefixo que a gente vai usar aí. Eu te confesso que eu já escutei também nessa parte de capacitores femto. Femto com M mesmo. Femto, que é o Fzinho. Que nesse caso, se for Faraday, né? 10 na menos 15. 10 na menos 15 Faraday. Um femtofaraday. Então podem acontecer esses prefixos aí. Tu vê, né? Olhando para a fórmula de capacitância, a primeira pegadinha clássica aparece no vestibular. Em um capacitor, se dobrarmos a quantidade de carga armazenada, dobramos a capacitância. Isso é falso, porque para dobrar a quantidade de carga em um capacitor, nós teremos que dobrar a tensão elétrica sobre suas placas. Portanto, quantidade de carga e tensão em um capacitor são grandezas diretamente proporcionais. Logo, a capacitância de um capacitor não depende da carga e da tensão, e sim de sua forma construtiva, como vai ficar claro ao longo da aula. Portanto, se eu fosse fazer um gráfico da quantidade de carga armazenada na placa do capacitor versus a tensão elétrica aplicada sobre suas placas, nós veríamos que o gráfico é linear crescente. E se nós calculássemos a área embaixo desse gráfico, teríamos uma ideia da energia armazenada no capacitor. Então, energia armazenada. A energia armazenada é a área do gráfico. Carga versus tensão. Como vocês viram, é um triângulo. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é a tensão aplicada no capacitor. A altura é a carga armazenada em suas placas, sobre 2. Porém, eu posso pegar a própria definição de capacitância, isolar numa, substituir na outra e formar outras duas fórmulas ainda para energia. Então, isola numa, substitui na outra, as outras duas fórmulas de energia ficariam: no lugar da carga, C vezes U, então ficaria CU ao quadrado sobre 2. Ou ainda, E igual, isolando o U aqui, né, Q sobre C, substituindo no lugar do U Q sobre C, Q ao quadrado sobre 2C. Fórmulas inesquecíveis, né? Esses hormônios. Então tá aí, ó, 3 fórmulas para calcular a energia armazenada em um capacitor. Esboçamos o gráfico, quantidade de carga versus tensão, calculamos a área embaixo do gráfico e aí conseguimos obter a fórmula da energia. Substituímos a definição de capacitância na fórmula original, outras duas fórmulas surgiram. Então até agora nada demais, simplesmente te mostrei o símbolo de capacitor, te mostrei que ao estar carregado uma placa fica positivamente carregada, a outra negativamente carregada. Te mostrei que o capacitor mais simples que existe é o capacitor de placas planas. Também deve ter ficado claro, já que existe um material isolante entre as placas do capacitor, que a carga elétrica jamais fluirá pelo capacitor. Ela fica armazenada nas placas, mas nunca atravessa o capacitor. Definimos o que é capacitância. Nunca atravessa por dentro do capacitor. A energia poderia fluir de uma placa para outra se eu conectasse elas através de um circuito, né? Eu poderia pegar um pedaço de fio e
certo? Aí nesse caso os elétrons vão percorrer o fio e vão neutralizar outra carga. Mas nunca aqui dentro, não. Por isso que o dieletro está ali. O dieletro, o material isolante, está ali para que isso jamais ocorra. Quando isso ocorrer, vai dar barulho, vai cheirar queimado e tu vai ter que levar assistência técnica, certo? E às vezes é violento o estragar de um capacitor. Se for um capacitor industrial, né, pode dar tremor de terra na região onde estourou. Por isso que não se instala ele na cidade, né? Geralmente é afastado da cidade. Porque o capacitor, né, do tamanho de uma sala como essa aí, se ele está lá armazenando energia elétrica para aumentar a eficiência da rede elétrica, uma coisa que só mais no final do curso a gente pode tentar mostrar o que seria isso. Por que a Celeste instala um grande capacitor na rede elétrica, né? É para deixar a rede elétrica mais eficiente, mais econômica. Quando a gente faz isso, né, a gente faz fora da cidade, porque se ele rompe, se esse capacitor acaba falhando, é bem violento. Então, né, o capacitor ele não foi feito para ser atravessado por carga elétrica, pelo contrário, a ideia é que ele seja isolado ali. Às vezes, por economia, a gente deixa ar mesmo entre os capacitores, entre as placas do capacitor. O ar é isolante, né? Só que se a gente quiser melhorar a capacitância dele, a gente coloca papel e óleo, a gente pode colocar mica, né, que é um tipo de um mineral, né, tipo uma cerâmica, né, que é isolante, que é um bom isolante, vidro, e assim por diante. Bom, então até agora, né, começamos devagarinho aí na ideia dos capacitores. Para que eu possa usar a definição de capacitância, para te mostrar como é que se calcula a capacitância de um capacitor de placas planas, eu deveria te mostrar uma outra ideia ainda. Nós já comentamos que quando a gente tem uma placa, duas placas grandes, planas, paralelas, como se estivessem saindo do plano do quadro. Se eu conecto elas numa fonte de energia, uma delas fica positivamente carregada, a outra negativamente carregada, nós vimos que entre elas formam um campo elétrico uniforme. Uniforme porque ele tem o mesmo valor em todos os seus pontos. E deveria ser representado por linhas paralelas igualmente espaçadas. Beleza. Vamos dizer que está perfeito. Nesse campo elétrico uniforme, nós vimos que existem superfícies equipotenciais que são perpendiculares às linhas de campo. Se eu pego dois pontos em duas superfícies equipotenciais distintas, vamos supor que essa for 10 volts, 0 volts, menos 10 volts, menos 20 volts. Se eu pego dois pontos, o ponto A e o ponto B, dentro desse campo uniforme, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao valor do campo elétrico uniforme multiplicado pela distância entre os pontos A e B, medido perpendicularmente às superfícies equipotenciais ou medido paralelamente ao campo elétrico. Essa formulazinha eu alertei vocês que só deve ser usada para campo elétrico uniforme. Nem sempre o vestibular traz o ponto A e o ponto B definido na fórmula. Às vezes a fórmula aparece no vestibular simplificada dessa maneira. Aproveitei também para colocar no quadro a definição de corrente elétrica, né, quantidade de carga sobre o tempo, a definição de resistência elétrica, nossa famosa URI, que talvez a gente possa precisar. Agora teve uma coisa que eu ainda não comentei com vocês que eu preciso comentar, que é novo, que eu ainda não havia comentado com vocês. Novo. Se eu tenho uma placa elétrica carregada, se eu tenho uma placa elétrica carregada, se próximo dela, né, eu colocar uma outra placa carregada, uma está positivamente carregada, a outra negativamente carregada, os opostos se atraem. Vamos supor que a placa de baixo esteja negativamente carregada. Esses elétrons em excesso vão ficar bem na superfície da carga. E tem uma coisa que a gente chama de densidade superficial de carga elétrica. Densidade superficial de carga elétrica. É uma ideia bem simples. Densidade
superficial de carga elétrica nada mais é que tu pegar a quantidade de carga que tem numa placa e dividir pela área da superfície dessa placa. Isto é densidade superficial de carga elétrica. Carga sobre área. Então imaginem vocês que a gente saiba a área dessa placa, essa área toda, e também sabemos a quantidade de carga que está armazenada nessa placa. Se eu pegar a quantidade de carga e dividir pela área, eu vou saber quantos coulombs por metro quadrado tem naquela superfície. Vamos chamar isso de densidade superficial de carga elétrica. Nome justo. Aquele símbolo é um sigma. Imagina, se a minha letra já é assim, imagina a letra grega. Eu sempre falo isso pra galera. Ficou pior. É um S, é isso. É um S torto. É um S manco. Eu faço assim, ó. Eu falei pra vocês o que eu li essa semana? Semana passada, aliás, né, o avião não voou, fui de ônibus, 9h30, que delícia. Que delícia. Nessas horas eu penso em morte, né? E aí eu, antes de sair, eu pensei, pô, eu preciso de alguma coisa para distrair meu cérebro dessas 9 horas, né, cara? E aí eu olhei pro livro, o livro olhou para mim, há anos eu estava procurando aquele livro, O Príncipe de Maquiavel. Escrito em 1500 e pouco, cara. Que obra de arte. É bom, né? Foda, cara. O cara é muito foda. Eu mudei meu conceito da palavra maquiavélico. Né? Eu sempre usei como algo mal, cruel. Não posso mais usar como isso, cara. É errado, porque não vi crueldade. Claro que se a gente olhar hoje, né, como tem que olhar com os olhos de quem está em 1500 e pouco, né, cara? Pensar, meu Deus, que cultura é essa, né? E olha, um tesão, cara. Tu tem que ler esse livro. Que livro foda, cara. Mas na verdade ele fala, o meu filho me presenteou com o livro do Nietzsche, o Introdução à Tragédia de Sófocles, né, do Édipo Rei, muito foda. O Nietzsche é foda, eu me sinto idiota quando eu vou ler Nietzsche, que eu não entendo merda nenhuma. E ele, como filólogo, né, ele vai lá e usa as palavras gregas originais para descrever, né, o que está rolando, né? E ele usa o sigma direto, e é o S dos gregos, sigma. Chama de S de uma vez, cara, ninguém vai ficar chateado, não tem problema nenhum, certo? É o sigma. Muito bem, densidade superficial de carga elétrica. Que coisa linda! Coulombs por metro quadrado. Eu sempre pensei em fazer filosofia, cara. Sorte eu. Eu adorava. É a mãe, né, cara? A mãe da física e da matemática é filosofia, meus queridos. E a falta dela às vezes me atrapalha na aula, tu acredita? Tem passagens que são altamente filosóficas na física e na matemática. Já que estou profundo, vocês viram as notícias do LHC, cara? Porra, bicho, começou a violar a física, cara. As notícias são bizarras. A física clássica, né, o modelo padrão, começou a ser desrespeitado agora com os últimos experimentos que eles começaram a fazer. Começou a brotar mais partícula do que deveria dos experimentos. Então vamos ter que reescrever os livros de física. Muito massa. Ah, podemos parar de estudar agora. Não, mas essa física continua verdadeira. Muito feliz, né? Acabou. Está encerrado o curso porque descobrimos que tudo isso é mentira. Muito bom. Não, infelizmente está confiável ainda na nossa física. Ó, para avançar na matéria, além dessa novidade, ó, densidade superficial de carga elétrica, eu preciso de um outro conceito também. Peguei duas placas planas e paralelas, tal qual as placas do capacitor, tal qual as placas que geraram o campo elétrico uniforme. Elas têm uma densidade superficial de carga elétrica. Cada uma delas tem a mesma densidade superficial de carga elétrica. Uma está carregada com carga positiva, a outra negativa. Quando eu te dei o sigma ali, eu já estou te dando a relação carga sobre área. Então eu já te dei a área e já te dei a carga numa única informação. Vocês devem aceitar que quanto maior for a densidade superficial de carga elétrica nas placas, maior será o campo elétrico uniforme que se estabelecerá. Vocês aceitam isso? Com menos cargas, menor o campo elétrico. Mais cargas, maior o campo elétrico. Poxa, faz todo sentido. Só que vocês também devem considerar que o tipo de material aqui interfere, né? Se eu botar vidro aqui, se eu botar ar ou vácuo ou água, vai mudar o campo elétrico na região. Nós poderíamos dizer
que o campo elétrico que se estabelece na região é proporcional à densidade superficial de carga elétrica, mas também depende do material. E nós vamos chamar essa característica do material de permissividade elétrica, e vamos chamar de E, ou epsilon. Pensando mais uma vez nos queridos gregos. Só deixa eu pensar aqui se essa fórmula está bonita. Esses dias eu fui escrever isso aí, escrevi errado. O epsilon, vou dar um nome para ela, permissividade elétrica. Olha o nome, é o quanto o material permite que o campo elétrico se estabeleça. Permissividade elétrica. Tem a ver com ser isolante? Isso, tem a ver com ser bom ou mal isolante. Perfeito, perfeito. Permissividade elétrica. No caso ali, tem que ser isolante. É o quão isolante ele é. Tem a ver com o quão isolante ele é. Porque senão as cargas elétricas fluiriam, né? Elas não podem fluir. Ótima tua colocação. Mas antes de eu ter certeza que essa expressão está correta, deixa eu fazer o seguinte. O que é capacitância? Capacitância é quantidade de carga sobre área. O capacitor está carregado, ele tem uma área e tem uma certa quantidade de carga, então tem uma certa densidade superficial de carga elétrica em suas placas. Isolando carga, está dividindo, passa multiplicando, eu posso trocar a carga pela densidade superficial vezes a área. Dividido pela própria área. E o que é essa permissividade? Não, tem alguma coisa. Comecei errado, né? Comecei errado, vocês nem para me ajudar, né? Vocês são foda, só quietinho esperando o professor se arrombar, né? Pronto. Capacitância eu defini como carga sobre tensão, né? Isso que é a definição de capacitância. No lugar da carga, eu botei densidade superficial de carga elétrica, nada demais. E como nós acabamos de revisar, tensão é campo vezes distância, só para campo uniforme. Então eu posso trocar o U por E vezes D. E vezes D, onde D é a distância entre as placas. Então essa definição aqui está errada mais uma vez. Esse E era para estar do lado de cá e não do lado de lá, me perdoem. Então, olha só, essa era a definição correta. Campo elétrico vezes a permissividade elétrica é igual a tensão, a densidade superficial. Ou ainda, permissividade elétrica é a razão entre a densidade superficial de carga elétrica e o campo elétrico estabelecido no local. Isso é a definição de permissividade elétrica. Perdão. A maneira como eu amarrei as informações na minha cabeça me faz até hoje não ter decorado isso. Que vergonha. Isola numa, substitui na outra, cheguei ao ponto que eu queria. Eu queria te provar por que a fórmula da capacitância do capacitor de placas planas é essa que acabou de se formar aí. Para calcular a capacitância de um capacitor de placas planas, basta eu conhecer a área de suas placas, a distância entre as suas placas e a permissividade elétrica do material que compõe o seu dieletro ou o seu dielétrico. Então essa era uma deduçãozinha que eu queria fazer. E vezes A sobre D. Com essa fórmula eu provo a vocês que a capacitância de um capacitor não depende nem da quantidade de carga que se armazena nas placas, nem da tensão elétrica usada, e sim de sua forma construtiva. Depende da área das placas. Quanto maior a área das placas, maior a capacitância. Quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância. E quanto maior for a permissividade elétrica do material, maior a capacitância do capacitor.
vou fazer essa observação. A capacitância de um capacitor depende apenas de sua forma construtiva. Não, é porque é excesso de cargas positivas, excesso de cargas negativas. A capacitância de um capacitor depende apenas de sua forma construtiva. Não depende da tensão nem da quantidade de carga armazenada, o que era sugerido pela definição de capacitância. Tem materiais que, em vez de apresentar a fórmula do capacitor dessa maneira, apresenta a fórmula do capacitor como se ele fosse sempre recheado com ar. E aí usa então a permissividade elétrica do ar. E se o capacitor não é feito de ar, é feito com óleo, água, papel ou mica, como eu citei antes, aí ele pede para tu corrigir a capacitância do capacitor. Então esse capacitor é o capacitor de ar. Eu uso a permissividade elétrica do ar. Aí tu descobre, não, mas esse capacitor está recheado com um outro material. Aí tu pega a constante dielétrica desse material e multiplica pela capacitância do capacitor de ar. Aí tu acaba fazendo a correção da capacitância. Outros materiais já pedem para tu usar essa fórmula e no lugar do E usar a permissividade elétrica do material, né, que o capacitor é recheado. Então cuidado, só não confundam esse K com a constante eletrostática da lei de Coulomb. Não é. O nome desse K é constante dielétrica. Constante dielétrica. Constante dielétrica. Além do capacitor de placas planas, o segundo capacitor mais comum de a gente trabalhar no ensino médio é o capacitor esférico. O senhor só não paga embaixo. Tá, só esse cantinho aqui que eu preciso. Capacitor esférico. O capacitor esférico, como o nome sugere, ele tem uma das placas dele é esférica, o capacete que a gente chama, e a outra placa é no núcleo ali, é interna. Então o capacete esférico, uma das placas é a parte de fora, a esfera, e a parte interna é a outra placa. Nós vimos que para uma esfera carregada, né, o potencial elétrico em qualquer ponto da casca da esfera ou interno é K vezes Q sobre R, onde R é o raio da esfera. Isso nós vimos em eletrostática. Esse K já é a constante eletrostática, que para o vácuo e para o ar é aproximadamente 9 vezes 10 na 9. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Esse K é a famosa constante eletrostática, diferente desse novo K, que não tem unidade e que chama-se constante dielétrica. Cada dielétron tem o seu. Quando eu quero calcular a capacitância de um capacitor esférico, eu uso a definição de capacitância, carga sobre tensão, e no lugar da tensão eu posso substituir a tensão da esfera carregada, K vezes Q sobre R. Dá uma divisãozinha de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. Corta as cargas e cortando as cargas sobra aqui. A capacitância é R sobre K. Mostrando mais uma vez aquilo que foi dito. A capacitância de um capacitor depende apenas de sua forma construtiva. No caso do capacitor esférico, depende apenas do raio da esfera e da constante eletrostática do meio. Começamos muito bem. A única parte chata, que eu confesso que tu tem todo o direito de ficar chateado, é eu ter te apresentado densidade superficial de carga elétrica, a definição de permissividade elétrica, que é
densidade superficial sobre campo elétrico e com elas deduzir para ti, te provei matematicamente por que a fórmula do capacitor de placas planas é o que é. Eu poderia ter vomitado como aconteceu comigo. Né? O professor chegou um dia e falou, essa aqui é a capacitância do capacitor de placa plana. Tudo bem. Eu disse sim, que bom. E era intuitivo, né? Quanto maior a área, mais carga cabe, né? Aumenta a capacitância. Quanto mais próximas as placas, mais as cargas de uma sentem a presença da outra. Maior a capacitância, eu aceitei. Mas né, não custa pelo menos mostrar uma vez na vida humana na morte a origem da fórmula. Só que, infelizmente, é raro o sisteminha ter só um capacitor. Geralmente são vários os capacitores. Portanto, nós teremos que aprender a associá-los. Fala um pouquinho. Mas só se for agora. Só se for agora. Porque eu confesso, se eu continuar na teoria sem um exemplo, né, a gente pode começar a ficar confuso. Antes de mostrar a associação de capacitores, deixa eu mostrar uns exemplos. Um cantinhozinho de nada aqui. Então olha só, primeiro exemplozinho então. Um capacitor de 8 microfarad é alimentado por uma fonte de 12 volts. Determine a quantidade de carga armazenada e a energia armazenada. Primeiro exemplo clássico aí de capacitores. Um capacitor de 8 microfarad é alimentado por uma fonte de 12 volts. Determine a quantidade de carga e a energia armazenada. Bom, para calcular a quantidade de carga, a gente pode usar a definição de capacitância. Capacitância é quantidade de carga sobre tensão. A capacitância é de 8 micro. 8 micro é 10 na menos 6. A quantidade de carga foi pedida. E a tensão elétrica, 12 volts. Está dividido, passou multiplicando. 96 vezes 10 na menos 6 coulomb. Ou 96 microcoulomb. Então, apesar de ser simples, se a gente nunca fez ou não está acostumado, é natural ficar inseguro no começo. Letra B, qual é a energia que foi armazenada? Energia nós temos 3 fórmulas, né? A primeira foi calculando a área do gráfico Q versus U, que ficou Q vezes U sobre 2. Não vou! A carga armazenada foi 96 vezes 10 na menos 6 coulombs, calculado no item anterior. E a energia, a tensão elétrica é de 12 volts, dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, e 6 vezes 96, 540 mais 36, 576. Dessa vez. Vezes 10 na menos 6 joules, ou para ficar bonitinho, 576 microjoules. Então, para a gente ir se familiarizando com essas unidadezinhas, não é uma faixa não, né? 6 vezes 6, 36, foi 3, é isso aí. Então, primeiro exemplo, antes de avançar nos capacitores, vou fazer mais um ou dois exemplozinhos para a gente começar a ver a associação de capacitores. Como é que a gente faz quando tem vários capacitores no circuito. Muito obrigado, galerinha. Daqui a pouco a gente continua.